números contam a história do espetáculo. Jair pode marcar a ponta, tira gol! Se recordar é viver. A partir de agora, você está convidado a reviver nossas principais conquistas e glórias. Faltavam só 5 minutos pra terminar o jogo. Levou pro meio da área, preparou, rolou pro Josué, e deixou a bola passar na ponta, tira gol! Memórias, entrevistas, registros históricos e depoimentos. O Vila sempre teve, assim, uns torcedores muito corajosos. Foi lá, pegou os 3 fios de cima do Estádio Olímpico e cortou a luz no instantinho. Porque o ambiente era muito pesado, né? A emoção era muito grande naquela época. E foi o jogo todinho a gente atacando e não conseguia fazer o gol, né? Primeiro tempo estava 2-0 pro Riachuelo. Eu e o Ed fomos pro vestiário. Aí, na fúria nossa lá, nós agredimos fisicamente alguns jogadores. E fomos pro campo ganhando de 5-2. Sofria como louco, com o rádio colado no pé do ouvido. Está no ar Futebol de Goiás e suas histórias. Um programa que exalta as raízes do nosso futebol. Atenção! Preparou! Correu! E chutou! Goleiro lendário do futebol goiano, Pedro Manuel dos Santos, o famoso Pedro Bala, fez história com a camisa do Atlético Goianiense. Mineiro de fala mansa, o camisa 1 se tornou goiano de coração após jogar 5 anos no futebol do estado. Humilde, Pedro Bala começou sua trajetória dentro dos gramados no Guarani de Divinópolis, sua cidade natal. O goleiro lembra do seu início e quando foi considerado uma das revelações do futebol mineiro ao lado de Tostão. Quem via a segurança de Pedro Bala para defender a baliza não faz ideia da infância difícil, já que perdeu os pais muito cedo e teve de se virar desde muito novo para se manter. O apelido Pedro Bala saiu das páginas da revista Esporte Ilustrado. Inspirados no ponta-direita com passagens por São Cristóvão e Vasco, colegas lhe puseram esta alcunha, que posteriormente ficaria eternizada nos gramados goianos. Estremecem os alicerces da Paranaíba. É o clube do povo festejando seu primeiro gol esta noite na decisão do campeonato de profissionais. A história do futebol goiano ao seu alcance agora na internet. Acesse futeboldegoias.com.br. O futebol de Goiás e suas histórias tem um oferecimento de Tintas Colatex, pintando com arte, e Rede da Construção, sua vizinha para toda obra. Na edição de hoje, estamos recebendo Pedro Manuel dos Santos. Se eu falar assim, praticamente só os familiares vão conhecer. Mas Pedro Bala, por Pedro Bala, quem é Pedro Bala? Uma pessoa simples e mineira, mas virei goiano com muito prazer, porque eu adoro o estado de Goiás. Um cumprimento especial para a torcida do Atlético e do todo o futebol goiano. Gerliezer Paulo, Pedro Bala conosco hoje. Uma satisfação, né? Uma das lendas aí do futebol goiano, o grande goleiro Pedro Bala. Pedro, como que você se aproximou do futebol? Sua família gostava de futebol? Como que você começou a jogar futebol lá em Divinópolis, em Minas Gerais? Naquela época a coisa era meio complicada. Eu não sou saudosista, não. Mas eu treinei naquela época, era bem difícil. Eu passei por o infantil do Guarani, do Flamengo, um time amador da cidade. E teve uma seleção da Liga de Divinópolis. E eu fui convocado com 16 para 17 anos e ganhamos do Guarani, o time profissional, ganhamos de 2-1
E os caras ficaram doidos, falaram, esse neguinho magrinho desse jeito aí, fazendo o que fez. E ficou por isso. Mas daí uns 2 anos eu estava no Guarani, como profissional, assinando um contrato. Pedro, você sempre foi goleiro? Quando eu era pequeno eu jogava na Lima. Os caras falavam que era muito ruim. E falaram, não, você vai pro gol. E eu fui especializando, vendo os goleiros antigos jogar, o Plauto, o Ita, que jogou da Ponte Preta, Cruz Preta de Alfenas, que foi pro Vasco, Pompeia do América, e outros bons goleiros. E outros, Castilho. Eu fui vendo os caras jogar, falei, pera um pouquinho, deixa eu aperfeiçoar isso aqui. E fui tocando o bonde. Pedro, e aí você começa ali no Guarani, que lembrança que você tem desse seu período em que você atuou lá no Guarani, que era o time da sua cidade, né? Você nasceu em Divinópolis também. O Guarani era um time interessante, era um time elitizado. E como eu nasci num bairro de periferia de Divinópolis, os caras não puseram muita fé, não. Mas eu, com a minha humildade e tranquilidade, e consegui. Eu fui contratado como 4º goleiro do Guarani. 7, 8 meses depois eu já estava sendo o reserva suplente do Geraldino. E um ano o Geraldino casou, em 63, eu assumi a condição de titular com 20 anos. E foi um período muito bom do início da minha carreira, que eu fui considerado uma das revelações do futebol mineiro. Eu pelo Guarani de Divinópolis e o Tostão pelo Cruzeiro. Que o Tostão, na verdade, ele era do América, e o Cruzeiro contratou ele que tinha 16 anos. O cara era uma fera também. Quero voltar um pouquinho antes, Pedro Bala. Antes de você fazer esse teste, de você aparecer, tentar a sorte lá no Guarani de Divinópolis. Como é que foi a sua infância em Divinópolis? Como é que era a família de Pedro Bala? Bom, não era muito boa não, porque a minha mãe me deixou com 2 anos de idade. Meu pai com 12. Meu pai era ferroviário. E na ausência do meu pai, quando meu pai faleceu, nós tivemos uma série de dificuldades. Mas nada do que o homem lá de cima. Ele olhou para mim e foi me direcionando para as coisas boas da vida. Como é que foi a sua vida perdendo tão cedo o pai e a mãe? Quem cuidou de você? Quem que foi responsável por formar a sua personalidade? Quem que colocava comida dentro de casa? Bom, dos 13 anos até os 18, praticamente sozinho. Eu fiquei na casa sozinho, porque as minhas irmãs foram para o Rio de Janeiro, foram para Belo Horizonte para trabalhar de empregada. Mas eu tive uma vantagem que eu não sei quem, só o homem lá de cima, só Deus mesmo para direcionar a minha vida, porque eu sempre me aproximei de pessoas boas, pessoas educadas, pessoas religiosas. Então isso aí me deu um ânimo muito grande para me ter o seguimento da minha vida. Você estudava? O que você fazia da vida enquanto criança, Pedro Bala? Trabalhava até os 13 anos. Aliás, eu tinha que manter. Dos 13 anos eu parei de estudar com 13 anos e foi jogar pelada. Um time joga pra mim ali, jogava o infantil do Flamengo, do Guarani, jogando por aí. Fui levando a vida até uns 4 anos desse jeito. Por que Pedro Bala? Quando eu tinha 12 anos, tinha um ponta-direita no São Cristóvão do Rio e depois ele foi vendido para o Vasco. E como eu era menino, eu saía na revista o Esporte Ilustrado, Pedro Bala. Como meu nome é Pedro, os garotos de infância começaram a me chamar Pedro Bala. Eu apelei. Pegou. Não teve jeito. Quando eu cheguei nos 18 anos, aí se tornou um nome para o futebol. E aí, quando você entra para o futebol profissional, que você disse que assinou o primeiro contrato, ali você já tinha a convicção, assim, eu quero ser jogador de futebol profissional? Olha, naquela época o jogador de futebol pobre, ele não tinha opção. O que ele fazia? Ele praticamente foi empurrado para jogar futebol profissional. Que, inclusive, existia um problema muito sério, que era o racismo. O racismo naquela era imperava. O que acontece? Só que eu sempre tirei isso de letra. E não tive muita ajuda. Tipo assim, não tive muita ajuda. Mas quando eu cheguei no Guarani, tinha um treinador lá, o seu Geraldo Emílio, que era um antigo jogador do Atlético Mineiro. Ele era um paizão de todo mundo. E praticamente ele me pegou para criar. Falou, eu vou falar cuidado, não sei o quê. E fui tocando minha vida.
Você foi vítima de racismo, Pedro? Várias vezes. Como? Tipo, a primeira vez eu tinha 16 anos, fui jogar contra um time na cidade do Guarani. Guarani não, um time amador lá em Divinópolis, cara pintado, chama de negro, não sei o que e tal. Só que eu tenho a minha particularidade para dar resposta para isso. Naquela época eu ia até um limite de chegar e ser mal educado com a pessoa, e a pessoa tinha medo das minhas respostas. Você era ignorante? Não é ignorante, eu era esperto. Porque o cara chegava e tentava diminuir a minha cor. Minha cor é a coisa mais linda que tem. Que existe, não tem cor mais bonita. Desculpa, vocês têm a pele clara, mas a minha cor é a coisa mais linda do mundo. E o negro ele tem que se valorizar. Como eu não tinha complexo, isso é uma coisa que não existia. Na minha, apesar de que eu fui praticamente criado sozinho, até os 18 anos sozinho, eu não tinha complexo, não tinha nada comigo, não. Pedro Bala é o nosso convidado hoje aqui no Futebol de Goiás e suas histórias. Gerliezer Paulo, João Paulo de Medeiros, Vinícius Tondolo. E na sequência a gente vai querer saber como foi a sua saída do Guarani de Divinópolis e a sua chegada em Uberaba. Beleza, Pedro? Ótimo. Pedro Bala, Gerliezer Paulo conosco hoje aqui no Futebol de Goiás e suas histórias. E o Futebol de Goiás volta já. Curiosidades, estatísticas, fatos marcantes. Chegou a hora de abrir a Enciclopédia do Futebol. A primeira competição nacional de clubes disputada no país foi a Taça Brasil. A edição inaugural do torneio foi em 1959, mas os clubes goianos só ingressaram em 1963. A Taça Brasil foi extinta em 1969. O Vila Nova representou o estado em 1963 e 1964. O Anápolis jogou a competição em 1966. O Goiás disputou em 67. O campeão de participações foi o Atlético Goianiense, com 3, em 1965, 68 e 69. Pela Taça Brasil, os times goianos realizaram 37 partidas, com 17 vitórias, 14 derrotas e 6 empates. Futebol de Goiás e suas histórias. Redescobrindo o passado para compreender o futuro. Futebol de Goiás e suas histórias. Oferecimento: Tintas Colatex, pintando com arte. E Rede da Construção, sua vizinha para toda obra. Futebol de Goiás e suas histórias, resgatando as raízes de nossa paixão. O Futebol de Goiás e suas histórias recebe hoje Pedro Manuel dos Santos, o Pedro Bala, do Atlético. Teve uma rápida passagem pelo Vila Nova, mas na verdade veio para o futebol goiano para jogar no Goiás. E daqui a pouco vamos entender um pouco da trajetória de Pedro Bala aqui no Futebol de Goiás e suas histórias, Gerliezer Paulo. Pedro, mas antes de brilhar aqui nos gramados goianos, você foi para o Triângulo Mineiro, né? Saiu de Divinópolis e foi jogar no Uberaba Esporte, na época um dos grandes times. Naquela época o Triângulo Mineiro tinha até vontade de ser um estado independente, né, Pedro? E como é que você foi, como se deu a sua saída do Guarani de Divinópolis para o Uberaba? O Uberaba Esporte tinha uma diretoria, financeiramente o pessoal era todo mundo independente, tinha fazenda, gado zebu, e eles reuniram e tiveram uma promessa de formar um grande time no Triângulo Mineiro e abrir os cofres. Contrataram o Juca Show do Ituiutaba, contrataram o Liu da Portuguesa Santista, contrataram vários bons, o Roberto Peniche do Vasco, contrataram o Roberto Peniche, um meio armador, e me compraram. Na verdade, o Juca Show foi o jogador mais caro na época.
E depois eles foram em Divinópolis e falaram, nós queremos o Pedro Bala, procuraram falaram, não, o perfil do Uberaba é o Pedro Bala. Então foram lá e me compraram, pagaram à vista. E não foi muito barato, não. Eu fiz um bom contrato também no Uberaba, porque era um time que financeiramente tinha condições de manter. Aliás, eles estavam querendo chegar e fazer uma frente para o Uberlândia Esporte, que a rivalidade era muito grande. E o time do Uberlândia era um time muito rico, e o Uberaba também. Pedro, você falou que em 1967 fez sucesso pela equipe do Uberaba. E foi nesse ano que você veio pela primeira vez em Goiás? O futebol mineiro, do Triângulo Mineiro, que era o Uberlândia, Uberaba, juntamente com aquela região ali de São Paulo, onde tinha o comercial, a Ferroviária de Araraquara, o América de Rio Preto, o comercial, o Botafogo de Ribeirão Preto, o Uberaba e o Uberlândia era um time muito requisitado para fazer partidas amistosas e torneios. E nesse conjunto aí desses times, todos esses times, o Uberaba era o mais famoso na época. E a gente vivia jogando aqui em Rio Verde, Jataí, Cuiabá, Campo Grande, a região centro-oeste, né, em geral. O que acontece? E eu vim jogar uma partida contra o Vila Nova, em 1967. Eu não conhecia Goiânia. A cidade mais linda do mundo, pleninha, pequenininha, um povo jovem, assim, não tendo nada contra a pessoa velha, que hoje eu sou um deles. Eu pensei, gente, mas que cidade linda. E nós jogamos uma partida contra o Vila Nova no Olímpico. A gente estava ganhando o jogo de 1-0. No intervalo do primeiro para o segundo tempo, o jogo estava tranquilo. Entrou um neguinho, que eu também sou negro. Rapaz, esperto pra caramba. Aí o cara, a torcida gritando, tava, gente, será que o Pelé tá de volta aqui? Pá. Rapaz, o cara pegou uma bola. Tava 1-0 pra gente, faltando uns 15 minutos para terminar o jogo. Ele pegou uma bola intermediária do campo dele, driblou o time do Uberaba quase todo em velocidade, ele era volante. Chegou, me driblou, eu segurei a perna dele, fiz o pênalti, naquela época não era expulso. Ele pegou a bola, bateu e fez o gol de empate. O Vila Nova pediu revanche e depois nós ficamos sabendo quem era esse neguinho, que hoje eu trato ele carinhosamente de neguinho, porque ele era muito meu amigo, era um cara que toda vez, inclusive ele participou de partidas do Master, da Seleção Goiana de Master, jogou comigo, eu joguei com ele Vila Nova de Master, Gibrair. Para mim foi o melhor jogador de futebol goiano de todos os tempos. O que acontece? Terminou o jogo, o Vila Nova pediu revanche. Ficamos aqui mais 3 dias e veio a segunda partida. E aí? Tinha um médio volante, Carlos Roberto, lá de São Paulo. Reunimos a turma mais experiente. Falei, você não vai fazer nada. Você vai só... Aquele neguinho vai voltar a jogar. Se não marcar ele, fazer uma marcação severa em cima dele, ele vai matar nosso time. Você não precisa fazer nada. Deixa a armação contra o Peniche, o Valtinho. Vai armar, então fica tranquilo. Mas não deixa pegar na bola, não. E assim foi feito. Nós ganhamos o jogo, acho que de 1-0. Foi 1-0. E saímos bem. E eu tive, nessa época, toda a admiração pela cidade de Goiânia. E também no futebol goiano. Eu vi que o futebol goiano tinha bons jogadores. Mas naquele momento você chegou a imaginar que um dia você poderia vir a morar aqui em Goiânia, Pedro? Tinha. Porque, na verdade, não é bem forçar. Mas eu rescindi meu contrato com o Uberaba e andei dando uma passeada aí para os outros estados e tal, não deu certo. Mas o meu foco era Goiânia. Eu queria vir para Goiânia. Eu não sei, parece que Deus me encaminhou a minha chegada aqui em Goiânia, no estado de Goiás. E aí, depois do Galícia, você teve uma passagem pelo Formiga também. Voltou a Minas Gerais, Pedro? Voltei a Minas Gerais e o Formiga formou um time para tentar o acesso à primeira divisão. Não conseguiu. O time era limitado. O elenco era pequeno. O time não tinha bons jogadores, o elenco era pequeno. Aí eu falei, quero ir embora. E fui para Belo Horizonte encontrar com o Zé Luiz, que é auxiliar técnico do Atlético Mineiro. Falou, pra onde você vai? Não, eu vou para Goiás. Você não vai não? Eu falei, vou. O que você vai fazer lá? Eu falei, não, vou jogar futebol. Você tem alguém conhecido? Ele falou, tem o senhor Tomás de Aquino Gonçalves, eu tive uma amizade com ele e tal, e veio então me dar uma carta endereçada a esse técnico.
eu descobri aqui em Goiânia a residência do Tomazinho, e ele foi até muito educado comigo e sincero, falou, olha, o Goiás tem os melhores goleiros do estado, que é o Alcir, o Chicão e o Joel. Então nós não podemos, para mim nós temos boas referências a seu respeito, mas agora tem um time do Atlético, do bairro de Campinas, que está precisando de um goleiro. Agradeci ele e tudo e fui encontrar com alguém que pudesse me auxiliar aqui na minha estada, porque eu não conhecia Goiânia, eu vim aqui e jogava contra o time goiano, joguei contra o Goiás, contra o Vila Nova, só que eu não conhecia a cidade. Encontrei o Luizinho e ele falou, espera, eu vou levar você, me levou no Atlético, assinei contrato no mesmo dia, porque tinha uns jogadores que me conheciam, pegaram informação a meu respeito, assinei o contrato. Só que colocaram o contrato na gaveta. E peraí, no próximo bloco, eu quero saber que história é essa e o início de Pedro Bala no Atlético Clube Goianiense, onde você foi campeão goiano em 1970, conquistou o torneio também da Integração Nacional. Você nos conta essa história no próximo bloco, Pedro? É lógico. Conosco hoje, Pedro Bala, Vinícius Tóndolo, João Paulo de Medeiros, Gerliezer Paulo. Pedro Bala, que é mais uma lenda a desfilar aqui no futebol de Goiás. Linha do Tempo. Década de 80. No dia 31 de maio de 1986 era fundado o Itaúsu Esporte Clube, sediado na cidade de Itaúsu, que fica distante 72 quilômetros da capital. O time está entre os 17 clubes que postulam participação na terceira divisão do Campeonato Goiano em 2015. A maior conquista do Itaúsu foi o título da Terceirona em 2006, quando o astro da equipe era o atacante Túlio Maravilha, que acabou como artilheiro daquela competição. Na época, o clube era conhecido como Itaúsuense. Década de 90. No dia 31 de maio de 1992, o Goiás entrou em campo pela última rodada da fase de classificação do Campeonato Brasileiro da Série A e empatou 1-1 com a Portuguesa de Desportos no Serra Dourada. O autor do gol esmeraldino foi Cacau. O time comandado por Sebastião Lapola contou com Kleber, Wilson Goiano, Jorge Batata, Sanderley e Rubens Carlos, Dalton Wallace, Marcelo Borges, depois Augusto, Túlio Maravilha, Niltinho e Cacau, depois Evandro. Niltinho foi expulso, assim como Cristóvão Borges e Charles, da Portuguesa. Em 1992, o Goiás ficou na 17ª posição do Campeonato Brasileiro. Década de 2000. No dia 31 de maio de 2007, a diretoria do Atlético anunciou a contratação de 3 reforços para a disputa do Campeonato Brasileiro da Série C. O lateral direito Rodrigo Guerra, que vinha do América do Rio de Janeiro, o lateral esquerdo Rodrigo Silva, que já tinha atuado no Goiás em 2001 e 2004, e o atacante Marquinhos, ex-Vila Nova, se juntaram ao elenco rubro-negro. Futebol de Goiás e suas histórias. Redescobrindo o passado para compreender o futuro. Futebol de Goiás e suas histórias. Resgatando as raízes de nossa paixão. Você está acompanhando o Futebol de Goiás e suas histórias, que hoje recebe o Pedro Bala, ex-goleiro do Atlético Goianiense. No bloco passado, ele falou da sua passagem pelo futebol mineiro, pelo Uberaba, pelo Formiga, também de uma rápida passagem pelo Galícia de Salvador. Quase veio para o Goiás, mas acabou o destino, né? Acabou levando para o Atlético Goianiense. Conta pra gente, Pedro, como que foi esse início para você chegar ao Atlético Goianiense? É verdade que as portas de entrada para o Atlético Goianiense foi um restaurante? Foi um tipo de uma coisa forçada, que eu tava com fome e meu dinheiro tava acabando. Procurei esse amigo do meu irmão que tinha uma churrascaria aqui em Goiânia. O cara tava também bem de situação. Quando ele me viu, ele assustou. Falei, o que você tá fazendo aqui? Porque a última vez que ele tinha me visto foi na estrada de Uberaba para Uberlândia. Eu tava no Uberaba Esporte. O carro dele estragou
nessa trajetória. Meu irmão consertou o carro para ele foi embora. O cara é um Cinca Chambó. O que acontece? Eu fui lá, Luiz Santos. Cheguei, falei, Luizinho, sei que eu rescindi o contato com o Uberaba e vim para cá. Ele achou estranho a minha vinda para Goiás. Ele falou, o que aconteceu? Não, fui encontrar com um técnico do Goiás, mas o quadro de goleiro lá já está completo. E o que você vai fazer? Eu falei, não, a princípio eu queria ficar aqui no futebol goiano, mas se for o caso, eu já tinha uma proposta para ir para o Misto Cuiabá, o Fast Manaus, então eu vou arrumar um emprego. Ele falou, não, o Acioli não sai da minha churrascaria. Vamos fazer o seguinte, antes de gente comentar esse assunto, você pediu o que para almoçar? Vou pedir uma salada de tomate, um arroz e um bife, numa churrascaria mais chique de Goiânia. Ele falou, não. Chamou o garçom, pôs aquele estoquinho lá, veio espeto de lombo de porco, picanha. Eu falei, meu Deus, como é que eu vou pagar isso aqui? E ele foi, fica à vontade, e volta aqui 7 horas, vai jantar e depois eu te levo no hotel. 7 horas ele me levou e arrumaram um hotel para mim. Lá em Campinas, hotel, não vou falar o nome do hotel, porque questão de, né? O que acontece? Pode falar, se quiser. É o Hotel Santa Cruz, em frente do DR, lá em Campinas, na Avenida 24 de Outubro. E ali arrumaram um lugar para mim ficar, eu treinando. Numa folga, o campeonato teve um início, mas teve um problema, paralisou. E arrumaram um jogo amistoso lá na cidade de Goiatuba, e me puseram para jogar. Mas eu já tinha assinado um contrato de 1 ano, que eu estava desempregado, eu ia assinar um contrato de 3 meses, não ia. Aí os caras pegavam e falaram, o negócio é o seguinte, vamos pôr esse cara para jogar. Eu já tinha assinado um contrato de 1 ano. Se ele levar uns 3 ou 4 gols, a gente não registrou o contrato dele mesmo, manda embora, acabou. Eu joguei em Goiatuba, foi 0-0. Eu não estou esnobando, não, mas você é acostumado a jogar na época um Mineirão lotado, contra Atlético, Cruzeiro, América. E jogar numa cidade do interior, não vou desfazer da cidade do interior, que eu tenho. Tanto é que eu me mudei para a cidade do interior de Goiás. Arrumaram um jogo em Goiatuba. Foi 0-0, os caras falaram. Perguntaram pro Claudinho e para uns caras que me viram que joguei contra eles, né? Claudinho jogar no craque e jogar no Uberaba. O cara é o seguinte, o Ronaldo que se cuide. Se ele entrar, vai ser meio complicado. Eu continuei, me chamaram na secretaria para fazer um outro contrato, falei, me dá o contrato antigo, rasguei, joguei no lixo e falei, agora eu assino um contrato de 6 meses. Não, tá, também não teve oposição nem nada. Se é o contrato de 6 meses, de repente o Ronaldo machucou, não lembro como é que foi, o Zuíno me colocou o Peter, 4 zagueiro, que era do Comerciário de Ribeirão Preto, e nós fomos felizes nessa etapa e ganhamos o título em 1970. Por sinal, o futebol goiano era 4 times, todos iguais, Goiás, o Atlético, o Vila Nova e o Goiânia. Aliás, o melhor era o Goiânia. O melhor time do futebol goiano na década de 70 era o Goiânia. E fomos felizes na decisão contra o Vila Nova e ganhamos o título. Antes de entrarmos nesse campeonato goiano de 1970, você falou sobre um sobrenome que é emblemático na história do futebol goiano. Acioli. Qual foi o seu contato, o seu relacionamento? Quem era Antônio Acioli na visão de Pedro Bala? Olha, o senhor Antônio Acioli era interessante. Ele não ia em campo assistir jogos. Ele tinha 6 olheiros, passava para tudo, o comportamento do jogador de futebol, fora de campo. Ele era uma figura, ele adorava, o Atlético era a vida dele. E quando ele chegava e ajudava um jogador, o jogador tinha que dar tudo pelo Atlético, que naquela época não tinha essa brincadeira. E um dia, eu não sei, nós ganhamos do Vila Nova no primeiro turno, a última partida de 2-0, e eu acho que nós saímos para uma cervejada numa choperia e alguém estava vigiando os jogadores de futebol, todos os jogadores. E ele ficou sabendo que eu falei que eu ia embora, que eu não sei o que deu na minha cabeça. Aí eu queria vir para cá e de repente eu queria voltar para Minas Gerais. Ele perguntou, o que está faltando para você? É dinheiro? Eu falei, não. O que está faltando? Bom, a única coisa que eu quero é que o Atlético aumente meu salário, pagar o hotel onde eu moro. Só isso, mas não está faltando nada.
Falei, então você nunca mais você fala em ir embora de Goiás. Nunca mais na sua vida. Você fala em voltar para, não sei, para lugar nenhum. Nunca mais você fala que quer sair daqui do Atlético. E eu fiquei assim, sem jeito. Eu não tive reação. Ele pôs 2 talões de cheque no carro dele, que era um Landau, e era comum o jogador chegar, ele dava o cheque para um jogador. Ele me ofereceu dinheiro, eu falei, não quero não. E terminou o título em 1970. No retorno foi muito difícil. Empatamos com o Vila Nova 0-0. O que acontece? Eu cheguei, teve uma festa na casa dele, eu virei e falei assim, eu ofereci esse título pro senhor. Ele ficou todo feliz, ele gostava muito do Dade, do Paguete, o time era muito homogêneo, era um time que, fora de campo, dentro de campo, era uma família, né? Muito se fala dessa final de 1970, né, seu Pedro? Inclusive, assim, na abertura do nosso programa, né, Bessa, um dos jogadores do Vila Nova que esteve naquela final, ele usa, inclusive, a seguinte frase: a gente chutava, mas a bola não entrava. Que lembranças que você tem especificamente deste jogo, Pedro? Deste 0-0 com o Vila Nova na última rodada do segundo turno. O Campeonato Goiano de 1970, vale lembrar que foi disputado em pontos corridos. Foi a última edição de pontos corridos, antes de 1999, antes se repetiu pela última vez. Que lembranças você tem desse clássico Vila Nova e Atlético que deu o título de campeão goiano ao Atlético de 1970? Primeiro, a diretoria, nós perdemos uma partida antes, não sei se foi para o Itumbiara ou para o Anápolis, não lembro. Nós ficamos, eu nunca vi uma concentração tão curta desse jogo. Ficamos uma semana lá em Piracanjuba e Goiânia. Ficamos uma semana presos. Não tinha nem lugar de treinar direito. Mas os caras vão prender esses caras porque... Não, a gente era responsável, mas... E quando nós chegamos no Olímpico, o Olímpico não cabia ninguém. Lotado, porque naquela época não tinha televisão. E entramos em campo e o time do Vila Nova, eu lembro bem, era Bajoso, Davi, Altamiro, Nelson e Mauro, Curió e Mosca, era Furquim, Lindenberg, Guilherme e não lembro quem era o ponto esquerdo. O time deles era muito bom, era um time assim, sabe, que a torcida empurrando, que a torcida, na verdade, futebol goiano, a rivalidade era Atlético e Vila, não era Goiás e Vila. E a torcida do Atlético era uma torcida enorme, batia de frente com a do Vila Nova. E o primeiro tempo 0-0, só que o seguinte, o Guilherme, na verdade, ele não era centroavante. Ele era um cara, um atacante, que ele jogava, ele é diferenciado, ele tinha uma passada muito longa. E ele é muito técnico, muito inteligente como atacante, sabe? Como ele começou a fazer umas firulas na intermediária, chegando perto da área e tal, o Peter, que era o quase zagueiro do Atlético, a história conta, vocês podem pesquisar, foi considerado o melhor jogador, marcador do Pelé de todos os tempos do futebol brasileiro. E o Peter, inclusive o Peter era compadre do Pelé. O Pelé era padrinho do Paulo Marcelo, filho do Peter. E ele não dava pontapé em ninguém. Só que ele chegou e começou a enxoriçar a cabeça do Guilherme. Falei, tem aqui Pelé goiano. Sou acostumado a marcar o verdadeiro e tal. E o Guilherme, ele se perdeu um pouco. Porque ele era um cara muito clássico, ele tinha uma passada longa. Rapidinho, estava lá dentro do seu gol. E não sei, parece que terminou o primeiro tempo 0-0, o segundo tempo o Vila precisava da vitória. Partiu para cima, aí nós ficamos na retranca. Nós armamos uma retranca feia. Ficamos lá atrás. Eles falam que do campeonato, que a defesa mais bonita foi a minha. Eu não acho que foi essa defesa, não, que o Guilherme na intermediária, o Curió lançou o Guilherme, e o Guilherme lançou o Mosca, e a defesa saiu para deixar o Mosca impedido. Só que o Bandeira não deu. O Mosca na meia-lua dominou no peito e jogou lá no trinco. Acho que o Papai do Céu estava comigo esse dia. Ele está sempre comigo. Fui lá e joguei para escanteio. Os caras faltava 1 minuto para terminar o jogo. Mas acontece que a defesa mais importante foi uma que o Furquim foi na linha de fundo, levantou a cabeça e jogou na cabeça do Guilherme. O Neguinho já estava todo sorridente, é minha. E eu fui e fiz aquela tradicional ponte e peguei a bola na cabeça do Guilherme. Eu acho que para mim foi a defesa mais importante desse jogo. Você falou sobre a escalação do Vila Nova. Mas e a escalação desse Atlético de 70? Era Pedro Bala aí? Dida,
Nelson, Peter e Edno, Zé Geraldo, Dade e 18 é um neguinho lá de Uberlândia, que jogou no Madureira do Rio, o cara é muito bom, jogou no Uberlândia também. Era Claudinho. Esse jogo o Pagueto não jogou, porque o Pagueto estava com a perna quebrada, que quebrou a perna lá em Tumbiara. O Toninho Índio, que é o Toninho Índio, o apelido dele. E o Luizinho, o Luizinho era não sei se vocês falaram para vocês, era um cara que joga de Jandaia, começou no Atlético, foi campeão em 64 pelo Atlético, foi vendido para o Vasco da Gama. Depois o Paraná quebrou a perna dele, ele foi para Paraná na Prudentina, foi para o Juventus da capital de São Paulo. E depois ele resolveu, já estava com a vida, mas ele é um cara super equilibrado. Por sinal, eu devo muito pro Luizinho, tanto pro Luizinho como pro Lico, que hoje, infelizmente, já não estão mais entre a gente. E era um cara muito bom. Ele era destro, mas cortava para dentro. Ele fez, esse jogo do Vila Nova, que ele fez os 2 gols. Pedro Bala é o nosso convidado hoje aqui no Futebol de Goiás e suas histórias. Daqui a pouco nós vamos querer saber, Gerlese, sobre o torneio da Integração Nacional. É verdade, aquela que é apontada por muitos como a maior conquista do Atlético Goianiense. Você está no Futebol de Goiás e suas histórias. Biografia. Os personagens da nossa história. Mineiro da cidade de Corinto, ex-atacante Jair Porrete acompanhou de perto o início da era Pedro Bala no gol do Atlético Clube Goianiense. Pedro Bala foi o goleiro campeão em 1970, que deu muitas alegrias ao torcedor do Atlético. Inclusive, na caminhada dele, já defendeu vários pênaltis, que aquilo deixou a torcida atleticana eufórica. Foi um dos maiores goleiros que já passou no Atlético Goianiense. Qual a passagem inesquecível que você tem na memória quando eu falo de Pedro Bala? Olha, sem dúvida que geralmente você vê a passagem do atleta quando ele é campeão. E é justamente na época que ele foi campeão no Atlético, foi que fez grandes defesas e foi o melhor goleiro do campeonato daquela época. Jair Alves Moreira, ou Jair Porrete, como ficou conhecido no futebol goiano, encerrou sua carreira em 1970, justamente no ano em que Pedro Bala chegou para o Atlético Clube Goianiense. Futebol de Goiás e suas histórias. Redescobrindo o passado para compreender o futuro. Futebol de Goiás e suas histórias. Oferecimento: Tintas Colatex, pintando com arte. E Rede da Construção, sua vizinha para toda obra. Futebol de Goiás e suas histórias, resgatando as raízes de nossa paixão. O Futebol de Goiás e suas histórias recebe em sua edição de hoje Pedro Bala, que no bloco anterior, Gerlieser Paulo, nos contou as suas histórias, as histórias do título do Atlético do Campeonato Goiano de 70. Mas não pararam por aí as conquistas do Pedro Bala com a camisa do Atlético, né? Pedro, em 1971, inclusive, Goiás, vamos dizer assim, os dirigentes goianos se rebelaram, né, contra a CBF, que estava criando o Campeonato Brasileiro, havia deixado esses times de fora, e aqui em Goiânia foi realizado, vamos dizer assim, uma espécie de um Campeonato Brasileiro paralelo, Campeonato Brasileiro, como se fosse alternativo, vamos dizer, à competição da CBF. E o estado de Goiás recebeu o torneio da Integração Nacional. Quais lembranças que você guarda daquela competição disputada por 16 clubes aqui em Goiânia? Esses 16 clubes eu vou relatar mais ou menos uns 10. Atlético, Vila, Goiânia, Goiás, Anápolis, Campinas, Goiânia. Tinha o Esporte Clube Recife, o Vitória da Bahia, a Ponte Preta de Campinas, o União Bandeirante foi campeão pelo futebol paranaense, o Náutico Capibaribe, o Fortaleza,
o Moto Clube do Maranhão, o Fast Clube de Manaus, só time do interior do Brasil, mas time Fluminense Feira de Santana, era muito bom o campeonato. Agora, quem elaborou isso aí parece que foi o Baltazar de Castro, que na época era presidente da Federação Goiana. E foi o maior sucesso. Eu até ficou num grupo muito difícil, nós pegamos o Fast Manaus, Vila Nova, o Moto Clube, e ali nós fez fase eliminatória, nós fomos chegar até a gente chegar na final com a Ponte Preta. Agora a Ponte Preta, o goleiro era o Valdir Pérez, o zagueiro era o Serginho, que jogava no São Paulo, o meio de campo é Edgar Manfrini, o Mosca, que é revelação do futebol goiano, que estava na Ponte Preta. O Teia estava emprestado da Ponte Preta pelo São Paulo. O time deles era uma coisa estranha. Mas só que eu tinha jogado contra o Teia, me parece que eu joguei contra o Teia lá na Ferroviária de Araraquara. Tinha um desses caras que eu conhecia. O que eu fiz? Aliás, o que nós fizemos? Os caras mais experientes, nós falamos assim, nós não vamos afinar para esses caras. Nós ganhamos a primeira partida de 1-0, ganhamos a segunda, perdemos a segunda de 1-0, e empatamos a terceira 0-0 e foi para a prorrogação, quando o Luizinho marcou o gol aos 14 minutos do primeiro tempo. Naquela época você podia fazer cera, retardar a jogada e tudo. O árbitro era o Tia Urias. Para mim foi um dos caras mais perfeitos da arbitragem brasileira. Perfeitíssimo. Um cara, ele sabia como conduzir uma partida, ele sabia como chamar a atenção do outro, sabia como ameaçar de dar um cartão. Falava assim, eu não vou te dar o cartão porque é isso que você quer, não vou te dar. Era um cara muito esperto. E nós ganhamos a partida de 1-0 e foi muita festa pro Estádio Goiás. Você considera que essa conquista de 1971 a maior da sua carreira, Pedro? Com certeza, porque eu não tive o privilégio de jogar em time grande. Aliás, eu tive várias vezes ir para Português de Esporte, que era um time grande, para Palmeiras, quando eu jogava no Guarani. Eu tive várias propostas para ir para esse time. Só que nunca, naquela época, o passe era preso ao clube. O Uberaba me comprou caro. Então eles queriam o dobro do valor do passe. Então a gente não saía, o jogador não saía, ficava preso. E para mim foi uma dádiva de Deus esta conquista do Atlético em 1971, porque foi um torneio mais importante que foi disputado no Estádio Goiás, e principalmente um time goiano numa final com um time igual a Ponte Preta, que a Ponte Preta, o Valdir Pérez foi para São Paulo depois desse torneio. O Wilson, que era a reserva dele, foi pro Santos, que era o goleiro, foi pro Santos. O Manfrini foi pro Fluminense. O Dicar foi, acho que pro Botafogo, um time assim. E os caras tiveram um desempenho excelente. Só que o atleta estava jogando em casa, a gente jogava pelo resultado e nós não jogamos pelo dinheiro. Aliás, nós ganhamos um dinheirinho sim. O Santana Cioli depois deu dinheiro para todos os jogadores, um bicho extra. E também naquela época não era aquela tal de direito de arena que tem hoje, não era isso aí. Mas a felicidade maior foi do Tito ter ficado no Estádio Goiás. Eu quero continuar nesse assunto com você, Pedro Bala. Só que antes, você, Vinícius Tondolo, tem uma dica toda especial para o torcedor que está ligado aqui no Futebol de Goiás e suas histórias. Vai pintar? É bom saber. Pincéis e trinchas, após o uso, retire o excesso de tinta passando estopa. Se a tinta for à base de solvente, lave-os com o mesmo solvente, água Ras. Em seguida, com água e sabão ou detergente. No caso da tinta látex, usar água com sabão ou detergente. Vai pintar? É bom saber, é Tintas Colatex, Rafael. Valeu então, Vinícius. Pedro, e depois, né, que você passa pelo Atlético Goianiense, como que se deu a sua saída do Atlético? Você jogou no Atlético até quando? Por que saiu do Atlético? Já que o Oscioli tinha dito que você não era para nunca sair do Atlético. Só que quando eu saí do Atlético, o Oscioli não estava mais entre nós. Já havia, parece que ele faleceu em 73. 73, 74, saí do Atlético em 75. E o Atlético já não era mais o mesmo. Eu não vou citar nomes, e tinha outros
cara que era torcedor do Atlético, que tinha outras ambições. Queria pegar o Atlético. Inclusive teve um diretor, que não vou citar o nome, que ele chegou o cúmulo de falar que o Scioli atrapalhava o Atlético. Atrapalhava sim, porque o Atlético era pai de todos os times de futebol goiano. Ele era atleticano, desculpa, o Scioli, ele se dava bem com a diretoria do Goiás, do Via do Goiânia. E o cara falou que pouco tempo depois, esse cidadão, não vou citar o nome, veio fazer parte da diretoria. O Atlético só foi caindo. Foi em 70. O Atlético só teve um lampejo bom no futebol depois, em 85, foi campeão em 88. Mas né, entre 76, 77, até tá um time comum, se transformou num time comum. E em 85 foi campeão, e em 88 o time foi lá no Vila Nova, contratou um jogador do Vila lá, o Nélio, o Bill, e formou um time muito bom, então foi campeão. Mas as pessoas precisam mais de respeitar o Atlético. Não só uma parte da imprensa, tem uma parte da imprensa que ela é tendenciosa, são torcedores do Vila Nova do Goiás. Ainda bem, porque eu quero até elogiar a torcida do Atlético, a torcida velha, e que não sai caçando confusão com ninguém na rua, não matam, não brigam e não morrem. E eu acho assim, pegando um outro caminho da pergunta que você me fez, eu acho que o Atlético merecia respeito. Tanto é que quando eu jogava no Atlético, quando eu até atravessava o Rio Paranaíba e depois o Rio Grande, a gente não era fácil os caras ganharem a gente. Eu lembro que partida que nós fizemos lá no interior de São Paulo, contra o MAC, o Marília, time da primeira divisão do Campeonato Paulista. Os caras... Inclusive tem uma excursão que o Atlético fez em 1972, em Belém do Pará. Nós fizemos um torneio lá contra a Tuna, o Paysandu e o Remo. Os caras lá da Rádio Liberal não deixavam a gente quieto, perguntando que time é esse. No hotel o cara me perguntou assim, rapaz, há uns 12 dias atrás o Internacional de Porto Alegre jogou aqui, mas eu nunca vi um time igual de vocês. Todo mundo unido, correndo o tempo todo sem parar. E você jogar melhor que o Internacional de Porto Alegre. Só perdemos torneio lá em Belém pro Clube do Remo, porque simplesmente nós estávamos ganhando o jogo de 1-0, faltando 5 minutos para terminar o jogo, o centroavante do Clube do Remo empurrou o túnel para dentro do gol e fez o gol de cabeça. Mas eu não incomodava com isso aí, não. Os caras falaram, que time é esse? Era um time muito homogêneo. Pedro, eu quero encerrar essa entrevista, só que antes, tem um companheiro que já passou aqui pelo programa Futebol de Goiás Suas Histórias, que pediu para que quando a gente tivesse a chance de te entrevistar, que a gente fizesse uma pergunta. Foi o Líbano. Você já sabe, você já tá rindo, então eu não vou nem perguntar. O que foi? O problema foi o seguinte, Atlético e Goiânia no Estádio Olímpico. Pra quem não ouviu o programa do Líbano, ele falou que marcou um gol em você de cabeça de fora da área. Marcou. Mas o problema foi o seguinte, o meu zagueiro Nelson falou, cuidado com bola cruzada na área, que esse cara não cabeça, gol de cabeça, ele é um inferno, ele é isso, aquilo. Então marca o homem. Tá bom? Tá, então tudo bem. E jogou olhando pra lá e tal, acho que foi 1-1. Foi 1-1 que o Lipe fez o gol. Cruzaram a bola da ponta direita, não sei se foi o Sapucaia, se foi o Carlos Ramos, não sei. E ele na meia-lua, e eu lá no gol, eu tava meio metro fora do gol, só que a defesa tinha que ter subido com o cara. E largou ele desmarcado. Ele meteu lá no trinco. Ô Nelson, eu peguei, pus a mão no cinturão e falei assim, você me avisa que o cara era bom de cabeça e não marca o cara, Nelson? O que é isso, rapaz? Aí foi aquela discussão normal do jogador de futebol dentro de campo, né? Aí depois nós fomos rir, porque... Aliás, é o seguinte, eu levei 2 gols de cabeça fora da área. Uma foi do Líbano, em 71. Foi em 71. E outro do Diná, um meio de campo, do Democrata Sete Lagoas, que depois ele foi comprado pelo Atlético Mineiro. Lá em Sete Lagoas contra o Democrata.
Eu estava jogando pelo Guarani. E desmarcaram o homem, ele me meteu lá no trinco, eu estava adiantado, não teve jeito. É isso aí. Pedro, muito obrigado por ter recebido a equipe do Futebol de Goiás e suas histórias e ter abrido a porta da sua casa para nossa equipe, para essa galera aqui conhecer um pouquinho mais das suas histórias. Foi um prazer pra gente, Pedro. O prazer é todo meu e, como eu disse para você, hoje eu estou residindo no interior de Goiás, mas tem meu telefone e eu vou sempre manter contato com vocês, porque para mim o ex-jogador de futebol, ele precisa de pessoas jovens como vocês que ainda lembram se lembram de que o jogador de futebol, a história do jogador de futebol, a participação do jogador antigo no futebol goiano. E eu fico muito feliz de ser entrevistado por você e a minha casa está sempre às ordens por vocês. Pedro Bala de Eliezer Paulo foi o nosso convidado hoje aqui no Futebol de Goiás e suas histórias. E para encerrar mais essa edição especial do Futebol de Goiás e suas histórias, você fica com o quadro Museu do Gol. É hora de vibrar, é hora de se emocionar. E atenção que vamos repetir o gol. Os números contam a história do espetáculo. 8 minutos do clássico do ano. Vai, Jair pode marcar a ponta, tira a gol. É hora de Museu do Gol. No dia 31 de maio de 2013, o Goiás recebeu o Grêmio pela 18ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O time esmeraldino buscava a ponta da tabela de classificação e encarava um dos líderes naquela altura do campeonato. Foi mais uma noite decisiva do gordinho Walter, que no primeiro gol aproveitou falha do goleiro Dida. A emoção do gol é de Ronair Mendes. Enfileirados os jogadores na entrada da grande área, a bola do Alex Telles a meia altura, afasta de qualquer maneira o jogador que é o Davi, puxa o contra-golpe para o time do Goiás, tentava escapar da Walter pela ponta direita, o Matheus Biteco atrasou na fria pro Dida, atrapalhou o Walter, bateu pro gol, chacoalhou! Por aqui a edição de número 60 do programa Futebol de Goiás e suas histórias. Agradecendo a audiência de Marcos Alberto Santos, Paulo Roberto Pereira, Cláudio Rezende, Maxon José, Luvanor Lemes, José Júnior, Igor Lopes e Josefer Ferreira. Mais curiosidades? Acesse futeboldegoias.com.br. Um grande abraço e até o próximo final de semana. Chute fatal, na barreira confusão é geral. Atenção, preparou, correu e chutou.